Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando o seu programa Fonte de Fé, programa este que tem como principal propósito, à luz das Escrituras, nos fortalecer em Cristo Jesus, sempre extraindo da Palavra de Deus informações, verdades e aplicações para a nossa vida espiritual, para que possamos crescer no conhecimento de Deus e a nossa fé fortalecida nele. E nesta oportunidade, nós estaremos fundamentados no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 7, meditando sobre o seguinte assunto: motivações para a obediência a Deus. Motivações para a obediência a Deus. E para tanto, eu quero lhe convidar para ler esse texto sagrado, Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Texto da palavra de Deus, que para nós serve de meditação, de reflexão, de fortalecimento, principalmente motivações para a obediência a Deus. É do conhecimento de todos que o livro de Deuteronômio é o quinto e último dos 5 livros denominados de Pentateuco. A expressão Deuteronômio traz a ideia da expressão hebraica pela qual o livro inicia, conforme está no capítulo 1, versículo 1, a expressão Devarim, ou seja, palavras. São palavras ditas por Moisés à nação de Israel, reproduzindo aquilo que Deus havia dito. Quando este termo foi traduzido para a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, a Septuaginta usou a expressão Deuteronômio, isto é, segunda lei, partindo do que está em Deuteronômio 17, versículo de número 18. E quando se diz segunda lei, não é que seja uma lei diferente da primeira, mas a ideia central aqui é de uma repetição, traz a ideia de lembrar, de rememorar aquilo que havia já sido dito. É uma confirmação da lei de Deus. Deuteronômio, portanto, registra as últimas palavras ditas por Moisés, quando o povo de Israel estava nas campinas de Moabe, já vislumbrando a terra prometida, Moisés sendo sabedor de que não adentraria a terra por questões pontuais, que todos nós conhecemos, em razão de não ter seguido pontualmente uma ordem expressa de Deus, mas na sua preocupação, sabendo de que a sua partida estava próxima, ele reúne o povo de Israel com um propósito, principalmente, de alcançar a nova geração que havia se levantado no período da peregrinação, para que esta geração reafirmasse a sua aliança com Deus, mostrando publicamente o seu comprometimento de obedecer à ordem expressa de Deus. E para tanto, para alcançar este propósito, para alcançar este objetivo, já que a preocupação de Moisés era conduzir o povo no centro da vontade de Deus, para que estes continuassem obedecendo, já que estava às vésperas do cumprimento da promessa tão esperada, que era a nação de Israel adentrar a terra prometida. E para tanto havia esse
momento necessário de reafirmar o compromisso com Deus. E Moisés usa-se de dois recursos, de duas verdades principais, para servir de base para que a nação de Israel fosse motivada a obedecer. Exatamente. Moisés vai se reportar a duas verdades essenciais para conduzir o povo à necessidade de expor o seu compromisso público em ser obediente a Deus. E na medida em que nós meditamos sobre estas verdades, isso traz ensinamentos também para a nossa vida espiritual. Primeiro, se você analisar o capítulo de número 4, versículo 1, como o capítulo se inicia com a expressão "Agora, pois, ó Israel, ouve", nós estamos encontrando uma expressão conectiva, aludindo ao que havia sido dito do capítulo 1 ao capítulo de número 3, trazendo em razão disto o comprometimento da obediência, conforme é destacado a partir do capítulo de número 4. Os feitos de Deus foram relembrados por Moisés, isso nos capítulos de 1 a 3, momentos específicos, marcantes, que estiveram sendo marcados pela travessia do deserto, onde Deus esteve desde o momento em que os tirou da terra do Egito, em todo esse processo de peregrinação. Tudo isto foi relembrado por Moisés, lembrando os feitos de Deus por Israel. Exatamente isto. Moisés parte da lembrança, a alusão, a retrospectiva feita na narrativa, como sendo um recurso didático para lembrar àquela nova geração o que Deus havia feito em seu benefício. Era Moisés lembrando, é como se Moisés estivesse conduzindo o povo, olhando para o retrovisor, vendo o caminho percorrido, o que Deus havia feito em cada momento específico e crucial de sua história. Sendo assim, mediante os feitos de Deus, Moisés motiva, por essa razão, exortando aquela nação a viver uma vida de obediência, para que eles não se esquecessem dos benefícios de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 9, nós encontramos esta verdade sendo ressaltada por Moisés, o legislador, dizendo: "Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos." Veja que Moisés está fazendo a nação de Israel olhar para trás, no sentido de relembrar, de fazer uma retrospectiva, o que é muito comum aqui no Ocidente, geralmente na transição, né, de um ano para outro. Existe até mídias que se utilizam retrospectiva, e diz o ano, lembrando os principais fatos que marcaram aquele ano, tanto negativos quanto positivos. É mais ou menos o que Moisés fez, lembrando, sobretudo, os feitos de Deus para com aquela nação. E se fôssemos aqui sintetizar, primeiro Moisés faz menção da escolha amorosa de Deus em relação à nação de Israel. Você pode anotar e servir de base para a sua meditação, o seu aprofundamento no estudo a respeito desse assunto. Você pode analisar isso em João, ou seja, Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 ao versículo de número 34, onde Deus escolhe amorosamente a nação de Israel como seu representante na terra. Embora fosse uma nação pequena, na verdade nem uma nação era no início, era uma tribo, era uma família tribal, descendentes do patriarca Abraão, um número pequeno, sem muita expressividade, mesmo tendo civilizações já existentes, mas Deus amorosamente escolheu aquela nação para que o nome dele fosse proclamado e através deles, como Deus disse a Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Semelhantemente, aí sim, em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus nos diz que o Senhor nos escolheu. Isso é motivo de vivermos em obediência. E essa escolha não é uma escolha arbitrária, não é uma escolha de A em detrimento de B, é uma escolha coletiva em Cristo Jesus.
ainda que ele escolha especificamente pessoas para o seu serviço, o que é fato também, mas no que diz respeito à salvação em Cristo, ele escolhe coletivamente. E em Cristo nós fomos escolhidos. E o Senhor disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então veja que a escolha amorosa de Deus é relembrada por Moisés para motivar a nação de Israel para que eles fossem fiéis, para que eles fossem obedientes. Não bastasse isso, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, Moisés lembra a libertação gloriosa daquela nação das garras do Egito, das garras de Faraó. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, ele diz: mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Veja que Moisés relembra a libertação da opressão do Egito como sendo uma motivação para a obediência, o que passa a ser uma representação do que Cristo fez por nós, nos tirando do Egito espiritual, que é o mundo, da vida pecaminosa, aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo diz que nós estávamos escravizados, aprisionados, detidos pelas vontades da carne, subordinados à influência de Satanás por conta da vida pecaminosa, sendo filhos da ira, destinados à danação eterna. Mas a ação graciosa de Deus entrou em ação. A mão da graça foi aonde nós estávamos, no charco de lodo, no lamaçal de pecado, e a sua graça nos trouxe a libertação. Aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. À semelhança da nação de Israel, que foi liberta da opressão do Egito, da opressão do rei do Egito, que era Faraó, que representa naturalmente o faraó espiritual, que é o diabo, Satanás, mas o Senhor nos libertou. E em razão desta liberdade espiritual, nós somos motivados a servi-lo com alegria, a sermos gratos 24 horas. Você entende como isso é maravilhoso? Nós somos obedientes à palavra de Deus em reconhecimento do que Ele fez por nós. E essa obediência, ela não é dolorida, ela é de gratidão. Quando a Bíblia nos ensina de forma clara e entendemos o que Cristo fez por nós, ora, a alegria no coração em obedecer, porque entendemos o que o Senhor fez por nós. E nós somos conclamados pela palavra de Deus, assim como a nação de Israel fora através da liderança de Moisés. O Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, requer de nós obediência, em reconhecimento do que Ele fez por nós. Afinal de contas, o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por nós, ninguém podia fazer. A propósito, Ele fez não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos. Afinal de contas, Cristo não precisa de nada, nem de ninguém, porque Ele é Deus. Ele é autoexistente. Ele é perfeito em si mesmo. Ele não precisa de nada externo para se completar, para se realizar, porque Ele é perfeito. Mas apesar da sua perfeição, mas o seu amor olhou para nós e percebeu em nós a necessidade. E por esse grande privilégio de sermos alcançados pela sua graça e sua bondade, é que nós obedecemos à sua vontade, à sua palavra. De modo que é muita ingratidão da parte de quem entende o que Cristo fez por nós, seres humanos, não obedecermos à sua voz, obedecermos à sua palavra. Ainda que essa obediência custe um sacrifício, abra mão de algo que você gosta muito, de que nós gostamos muito, porque muitas vezes a obediência a Ele também é sacrificial, mas obedecemos em reconhecimento da sua bondade em nossa vida. Você poderia enumerar o quanto Deus tem sido gracioso para com você? Só o fato de você estar respirando, você está vivo. Ora,
quanto às investidas de Satanás para destruir você ainda na sua vida intrauterina, lá no ventre de sua mãe. É provável que eu esteja falando para alguém aqui que sabe o que é esta realidade, em que o investimento das trevas, uma orquestração para impedir o seu nascimento, mas você está aí vivo, glória a Deus, apesar das lutas que estejam à sua volta, mas vivo, respirando, sendo templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E é por isso que, em reconhecimento à sua bondade, à sua misericórdia, nós obedecemos como a nação de Israel também deveria ter obedecido. Observe que Moisés parte da escolha amorosa, da libertação da escravidão, da proteção, do cuidado, da providência durante toda a peregrinação, mostrando da necessidade que eles tinham em serem fiéis ao Senhor. Se você está ainda com a sua Bíblia aberta, dispõe desta liberdade de acompanhar, veja o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 ao versículo de número 3. Está escrito assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se você continuar lendo, veja aí o versículo de número 4, que expressão maravilhosa. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Veja que Moisés está lembrando os feitos de Deus, quanto ao seu cuidado, quanto à sua proteção, quanto à correção de Deus para tratar, para ajustar, com o propósito de fazer a nação chegar no ponto que Deus queria que eles chegassem. E Deus não é assim que Ele nos trata? Deus não tem cuidado de nós? Veja que, à semelhança da nação de Israel, o Novo Testamento aponta também para este cuidado, para esta proteção. Em João capítulo 10, versículos 27 e 28, nós encontramos o Senhor Jesus mencionando que o nosso bom pastor cuida das suas ovelhas, protegendo, guiando, guardando. Veja que coisa tremenda. Não permitindo que ninguém nos arrebate de sua mão. Proteção, cuidado, 24 horas. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo recomenda dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por qual motivo? Porque ele tem cuidado de vós. E nós sabemos, sem sombra de dúvidas, que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu vou repetir, porque é uma realidade que nós vivenciamos e que igualmente você vivencia, e é importante reconhecermos isto. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele tem providenciado, Ele tem enviado o necessário. Coisas que muitas vezes você e eu não temos nem a coragem de colocar em oração, porque parece tão simplório, né? Que parece que Deus não está tão interessado, mas aquilo tão simples, às vezes tem-se dificuldade de colocar até em oração, mas Deus que sonda o mais íntimo do nosso ser, sabendo que aquilo é importante para nós, até isto Ele se atém nos mínimos detalhes. Glória a Deus por isto. E como não servir a este Deus tão gracioso, tão bondoso? Partindo desta realidade da sua proteção, da sua correção, da sua provisão, nós somos motivados a servi-lo e a obedecê-lo, fazendo em decorrência do que Ele fez por nós primeiro. Mas partindo para o término desta reflexão, perceba que nós iniciamos dizendo que entre as motivações, Moisés se utilizou de dois recursos. Primeiro,
os feitos de Deus, aquilo que Deus realizou para com a nação de Israel, que simboliza, que representa o que Cristo faz por nós diariamente. E quando lemos a Bíblia, no texto de Deuteronômio capítulo 4, além dos feitos de Deus, Moisés exorta o povo de que, além de olharem para trás, em razão de tudo aquilo que Deus fez por eles, consequentemente deveriam olhar para cima. Veja que Moisés faz o povo olhar para trás, no sentido de retrospectiva, de análise, de reconhecimento, mas agora motiva no capítulo 4 de olhar para cima, olhar para Deus, ou seja, olhar para o Senhor, para a sua natureza, para o seu caráter, para os seus atributos. Jesus, ele nos ensina pela sua palavra que nós devemos olhar firmemente para ele. Lembra disso? Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor se revelou na história da nação de Israel, destacando as suas ações extraordinárias, mas também revelou os seus atributos gloriosos. E entre estes atributos, nós queremos mencionar aqui um em especial, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, que é a imanência. É esta expressão que os teólogos se utilizam para descrever o que nós, de forma muito prática, podemos dizer, a pessoalidade de Deus. Deus bem pertinho de nós, a acessibilidade divina. Quando ele diz no capítulo 4, versículo 7, por que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Veja que Moisés está se reportando à imanência de Deus, à sua pessoalidade. Apesar de Deus se revelar nas Escrituras como um Deus grande, como um Deus altíssimo, que está sentado num alto e sublime trono, que está acima de todas as coisas, que nem o céu dos céus podem contê-lo, de tão grande que ele é, estando acima da sua criação, conforme está escrito em sua palavra, Moisés lembra à nação de Israel que Deus, sendo ele o Deus em cima do céu, também é o Deus embaixo na terra. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 39, nós encontramos o texto sagrado assim nos dizendo: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Veja que Deus é um Deus pessoal. Isso é uma peculiaridade do Deus Todo-Poderoso. A propósito, se você analisar a história das religiões antigas, até mesmo as religiões atuais, o cristianismo é o único que serve a um Deus pessoal. Geralmente, nas religiões, sejam orientais ou as ocidentais, percebe-se que o relacionamento entre o servo e o Senhor adorado, a divindade adorada, é um relacionamento unilateral. É o adorador que se apresenta diante da divindade a ser adorada. Mas não existe nenhuma reciprocidade, não existe uma relação, uma interação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, e isso é uma peculiaridade do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Quando lemos o Salmo 148, verso de número 14, ele está disponível para ouvir as orações do seu povo. Ele está perto. Você lembra do que Deus se utilizou do profeta Isaías, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus acessível, é o Deus que está à nossa disposição. E ele prova a sua pessoalidade estando disponível para atender. É o que Moisés finaliza no capítulo 4, versículo de número 7. Veja o que está escrito. Ele diz: todas as vezes que o chamamos. Que Deus maravilhoso. É este Deus a quem devemos obediência, quem devemos servir. O Salmo 72, o verso 12 está escrito: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, também ao aflito
e ao que não tem quem o ajude. Salmo 72, o verso de número 12. O Salmo 77, verso 1 está escrito: clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. A este Deus que é pessoal, que está conosco e revela a sua grandiosidade quando o clamamos, Ele é digno da nossa obediência. E a semelhança da nação de Israel, devemos obedecê-lo incondicionalmente, porque Ele é o Deus de perto, é o Deus pessoal, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que há pessoas que às vezes nos acompanham temporariamente, dependendo da condição, da circunstância, se é favorável. É possível que haja pessoas que, no momento de tranquilidade, estejam ao seu lado, mas há momentos que essas pessoas não podem estar ou não demonstram interesse de estar, porque a circunstância não é tão boa, não é tão agradável, não é tão favorável. Mas o nosso Deus, Ele disse: estarei com Ele na angústia. Ele é um Deus pessoal. E é este Deus pessoal que devemos obediência. Nós estaremos orando neste momento, primeiramente agradecendo pelo que Deus é, por aquilo que Ele tem feito em nosso benefício e reafirmando o nosso compromisso de servi-lo em obediência. Você está disposto, em reconhecimento ao que Ele é e o que Ele tem feito, continuar obedecendo e servindo com alegria? Se este é o desejo do seu coração, se esta é a sua vontade sincera, una-se a mim nesse momento e vamos orar ao Deus do céu, ao Deus que está bem pertinho de nós, que está acessível para atender às nossas necessidades. Oremos. Pai amado, Deus de poder, nós te louvamos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu caráter, pela tua natureza, pelos teus atributos, por aquilo que tu és, Senhor. Tu és Deus, tu és Senhor, tu és amigo, tu és o amigo de todas as horas, que está conosco, independente das circunstâncias, se elas são favoráveis ou não. Presença incondicional no sentido da realidade que esteja à nossa volta. Nós te louvamos por tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua insistência, pela tua paciência. Reconhecemos a tua grandeza em teus feitos gloriosos, nos trazendo liberdade, nos trazendo a libertação, a provisão diária e o teu cuidado em todos os detalhes. Nos sustenta na tua presença para que continuemos, Senhor, te servindo com alegria, fazendo a tua vontade prevalecer, para que possamos viver em obediência, entendendo que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Assim, nós te pedimos porque cremos e confiamos no teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, com alegria queremos agradecer pela sua audiência, pela sua participação. Siga sendo abençoado pela programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.